Fala, nono ano, bom dia meus pequenos e minhas pequenas, com o pezinho no ensino médio, mas estamos ainda no nono ano, né? Então, olha aí, vamos continuar hoje as páginas do livro que eu tô ajudando vocês a responder, gente. Na verdade é uma ajuda sim, viu? Se você assistir essas aulas, quando você for responder o livro, eu creio que a metade do tempo você consegue, tá bom? Não é tão difícil assim de você compreender também não. A gente vai só dar dica para você não ver aqui a resposta. Tem umas que são pessoais, é claro, né? Resposta pessoal. Em todo canto aqui. Eu gostaria que vocês respondessem, digamos assim, pesquisando, né? Porque quando você pesquisa, sem colocar igual, mas você dizendo que você entendeu da pesquisa, é ótimo. Você vai desenvolver um raciocínio lógico muito bom, viu? Então a gente tem sempre que pensar nisso, tem que fazer as coisas sozinhos, pela gente mesmo, tá? Olha só, essa quarta questão, ela tem uma reportagenzinha, né? Tá falando de quê? Tá falando aqui, não vou ler não, vou só dizer o que tá falando. É uma entrevista de alguém muito ligado ali ao governo do PT, denunciando o esquema do mensalão. Mensalão o que é? Mensalão é o que o PT estava fazendo de acordo com o entrevistado, distribuindo dinheiro aí para seus amiguinhos aí, cerca de 30 mil reais para alguns amigos do PT, né? Amigos do partido, enquanto o Lula estava sendo presidente. O Lula dizia que não sabia de nada, né? Que não era com ele não. Mas 30 mil reais para sair assim do governo sem a pessoa saber de nada é estranho, né? E é todo mês esses 30 mil reais que saía, mas e não era só para uma pessoa não, eram para muitas pessoas que recebiam esse valor aí, sem fazer nada. Por que é que é um mistério, né? O texto acima é um trecho de uma notícia que comenta o início de um escândalo político que marcou o governo Lula, o chamado mensalão. Por outro lado, seus 2 mandatos foram marcados também por feitos importantes, né? A respeito do governo Lula, responda. Lula chegou à presidência em 2003, mas, como vimos em outros capítulos, já fazia muitos anos que ele atuava na política do país. Cite alguns momentos de importância nacional em que Lula esteve presente. Aqui é o seguinte, você pode colocar que ele participou de 3 eleições, perdeu as 3, né? Ele participou em 89, participou em 94, participou em 98 e perdeu todas as 3 eleições. Ele só veio ganhar em 2002 e assumiu o Brasil em 2003. Ele também participou do movimento das diretas já, tá, gente? Ele estava lá lutando pelas diretas já, lá em 85, quando o pessoal estava querendo votar para presidente, o regime militar estava acabando. Na letra B, ela é uma questão pessoal, né? Você vai pesquisar em jornais, livros e revistas algumas coisas positivas e algumas coisas negativas do Lula, do governo Lula, né? Não é da figura do Lula, é do governo Lula, que é diferente. Uma coisa é chamar o governo de ladrão e outra coisa é chamar a pessoa de ladrão. Não tem nada a ver uma coisa com outra, viu? Então você vai colocar aqui do governo dele, o que é que ele fez de bom, se ele ajudou o homem do campo, se ele ampliou os planos, os projetos sociais como Bolsa Escola, Bolsa Família. Isso aí é bom, que vai distribuindo renda, né? Aí as coisas ruins, você pode colocar que foi corrupção, fez vista grossa com mensalão. Vamos ver, tentem fazer alguma coisa a respeito, fica interessante, né? Dá uma pesquisadazinha, você acha até mais coisas. Quinta questão, ó. Leia o texto retirado do blog do Planalto, né? Vamos ver aqui, é sobre a Dilma Rousseff agora, né? A presidenta, com A no final, né? É o blog do Planalto que está escrevendo, né? Ele colocou presidenta, né? A presidenta Dilma Rousseff falou hoje no programa de rádio Café com a Presidenta sobre o lançamento nesta segunda-feira da ação Brasil Carinhoso. Olha só, o plano dela era Brasil Carinhoso. É um plano para que serve esse plano? Para colocar, para abrir mais creches, serviu para isso, para abrir mais creches, colocar mais crianças na escola e fazer tipo assim um projeto social muito bom, né? Que ia, digamos, ajudar muito a educação do Brasil, aquelas mãezinhas que não tinham onde deixar seus filhos, enfim.
O Brasil Carinhoso, de acordo com a presidenta, também vai aumentar o número de vagas e melhorar a qualidade das creches, né? No lançamento da ação, será assinado um acordo com as prefeituras para a construção de mais de 1.500 creches em todo o país. Ok, muito bem. Blog do Planalto. Agora respondo. Olha, gente, é interessante também, uma dica que eu dou para vocês. Se por exemplo, algum professor pediu a sua opinião sobre um textinho como esse daqui, você diz assim, ó, de acordo com o blog do Planalto, aconteceu isso desse jeito. Não vai assim, eu acho, eu penso, não. As redações, as dissertações, é interessante, é por isso que eles colocam no final de onde foi que veio a fonte, pra gente não dizer que foi a gente que falou. Ah, tu tá mentindo. Não tô mentindo. Foi de acordo com o blog do Planalto. Se alguém tá mentindo, é o blog do Planalto. Isso é pensar cientificamente, tá bom, gente? Vamos logo pegar logo esses macetezinhos que é legal pra gente, né? Agora responda, a presidenta Dilma errou... Aliás, desculpem. A presidenta Dilma entrou na presidência prometendo dar continuidade às medidas adotadas pelo governo antecessor. Pesquise e reflita. Em que fatores o governo Dilma é semelhante ao governo Lula e em quais é diferente? Assim, a Dilma ela é semelhante... É resposta pessoal, né? Você vai ler o texto e você vai descobrir. Mas a Dilma ela é semelhante na questão dos planos sociais, dos projetos sociais, que antes não eram nem pensados por governos anteriores, como creche, né? O fim da fome, acabar a fome de vez no Brasil. Essas coisas nunca foram pensadas na história do Brasil, né? O que mais? Não é dizendo que é totalmente correto, mas é necessário você pensar na base, que é o povo, né? Enfim, essas são as coisas boas. Ela é diferente em que aspecto do Lula? A Dilma não tinha muita habilidade para administrar, isso aí é fato. É fato, até porque ela caiu em certas confusões que levaram até o impeachment dela própria. Então faltou um pouco de jogo para ela nessa questão da administração. Para uma pessoa ser presidente, ela tem que saber jogar lá no Congresso, saber com quem está conversando, o que vai dizer, tem que medir as palavras, tudo isso aí tem que ser. E a Dilma não fazia nada disso, ela deixava muitas coisas ao vento, né? E as pessoas pegavam o que ela dizia e colocavam contra ela própria. Então, essas coisas aí é falta de habilidade, digamos, de administrar mesmo, né? O texto acima nos fala de um projeto social nacional lançado no segundo ano do mandato da presidenta Dilma. Que projeto é esse? Na sua opinião, qual a importância desses projetos? O projeto Brasil Carinhoso, né? Inclusive, gente, isso aqui já caiu no Enem. As pessoas colocam lá um monte de alternativa, né? Aí no finalzinho você marca um. Qual é o nome do projeto da Dilma? Que vai beneficiar creches e crianças. Brasil Carinhoso. A pessoa marcava lá e acertava. Qual a importância disso? Acabamos de falar, né? É um projeto que vai pensar na criança que precisa de creche, precisa estudar cada vez mais cedo. A mãe não tem muito... As mães, os pais não tem muito o que fazer, então... ganhar confiança nessas creches, né? Ganhar confiança, enfim. E hoje está mais fácil porque tem câmeras para filmar o tempo todo. Se alguém maltratar uma criança, imediatamente dá para saber disso pelas câmeras de segurança. Antigamente era mais difícil, mas hoje em dia, esse mundo vigiado é mais fácil, né? A questão de número 6, né? Explique o contexto social e econômico do Brasil em 2016, que propiciou o impeachment da Dilma, né? O contexto social do Brasil. O Brasil passava por uma recessão econômica muito grande. O Brasil estava em crise. E essa crise não foi em 2016, não. Ela começou lá em 2008, quando a crise mundial do capitalismo, que a gente vai ver no próximo capítulo, começou a avançar. Em 2008 tinha empresa malandra que dizia que estava tudo bem para vender ações, mas na verdade estava tudo quebradinho, né? Aí quando o pessoal percebeu que estava tudo ruim, não deu mais tempo de vender as ações, aí lascou. Foi quase uma crise de 29. Só não foi como uma crise de 29 porque a recessão de 29 foi inédita na história da humanidade, né? A situação não estava boa, enfim, denúncia de corrupção, a Operação Lava Jato estava no pé desse pessoal todinho, né?
Enfim, havia um esquema do PT de corrupção, inclusive muitos petistas famosos foram presos, como José Disseu, né? Petistas famosos aí que começaram o partido foram presos, enfim. E teve também as chamadas pedaladas fiscais da Dilma. Eu sempre falei para vocês, ela não tinha muita habilidade para governar, não. Ela caiu numa arapuca aqui de pedaladas fiscais que eu quero acreditar particularmente que alguém deve ter falado no ouvido: ó, Dilma, faz desse jeito que dá certo. E ela acabou fazendo, mas tudo que o presidente tem que fazer tem que combinar antes com o Senado e com a Câmara dos Deputados, senão não funciona. Então, se o presidente se zangar logo com os deputados ou com a Câmara dos Deputados, o negócio pega pro lado dele e ele não pode nem tirar nem um centavo lá do Tesouro Nacional para coisa nenhuma. E essas pedaladas fiscais foi exatamente para isso, né? Tira um pouquinho daqui para ajeitar um pouquinho ali, isso é pedalada fiscal, isso é improbidade, né? E gera impeachment para governantes. Enfim, vamos ver aqui mais. Aqui você tem no texto também, eu acabei de falar, mas tem no texto também tudo isso aqui. No sétima questão, nos últimos 15 anos, os meios de comunicação do Brasil revelaram milionários esquemas de corrupção com a participação de parlamentares, partidos, empresários e governantes. Sobre a corrupção, quais seriam as suas propostas de uma maneira eficiente para combater a corrupção, gente? Aí é questão pessoal. Tem gente que vai dizer assim: não, dá uma prisão perpétua nesses corruptos, porque na China o pessoal pega logo a prisão perpétua. Não, educa esses bichos mal educados, porque na Dinamarca, lá não tem corrupção, a corrupção da Dinamarca é zero. O pessoal confia no governo, porque o pessoal sabe o que o governo está fazendo. Aqui no Brasil ninguém sabe nem o que é que o deputado faz, não sabe nem quem votou, na verdade. Imagina o que é que ele apronta lá dentro, né? Na verdade, a corrupção é um mal horrível para o Brasil. O Brasil nunca foi para frente assim em termos econômicos de evolução por causa da corrupção, viu? A corrupção é um mal que atinge o Brasil há muito tempo. Desde quando começou o país, o Brasil ele era considerado assim patrimônio de alguns corruptos. Desde o tempo dos coronéis, eles achavam que eram donos do Brasil. E isso foi passando de família, de geração a geração, né? Tem gente até que defende o seguinte: não, pode deixar os corruptos todos soltos. Não tem jeito mesmo, deixa todos eles soltos. Agora tem que obrigar eles a devolver todo o dinheiro que eles roubaram. Fazia vergonha para todos eles. Pode ficar solto na rua, mas devolve o dinheiro todinho, centavo por centavo por centavo. Tem gente até que defende esse tipo eu acho interessante. Devolver, não pegou? Devolve. Esse pessoal vai preso e não devolve um centavo. Então não adianta muito você prender não. Daqui a pouco eles estão soltos e fazendo o pior, né? Enfim, aqui é a parte que a gente vai fazer. Vou falar pra vocês que eu falei que é interessante você assistir a videoaula, que rapidinho você vai logo rabiscando alguma coisa, né? Se você não assiste, aí você vai ficar pesquisando, tem outras matérias para você pesquisar. Daqui a pouco esses livros são pedidos para correção, e aí, né? Então, vai ficar tudo em cima da hora. A parte pesquisando aqui, essa parte eu não falo muito nessa parte aqui, porque é para o aluno mesmo ter curiosidade de ler. Quando a pessoa tem a curiosidade de ler, ele descobre coisas além dos demais. Ele fica um passo à frente dos outros que não gostam de ler. Então, né? Seu objetivo será fazer um relatório sucinto com dados dos programas sociais dos últimos 3 governos presidenciais do Brasil. Você só vai dizer aqui, digamos assim, quais os programas sociais que o Brasil já teve. Aí tem Bolsa Escola, Bolsa Família, Vale Gás, Brasil Carinhoso, enfim. Aí você coloca assim um potistezinho, grampeadozinho aqui no cantinho, coloca pesquisando, 2 pontos, coloca assim o nome dos programas sociais que você já encontrou. A parte pensando no vestibular é interessante, vocês já devem estar observando que daqui a uns 3 meses vocês só vão fazer isso aqui. Mas para fazer isso aqui você tem que entender o assunto, não adianta só marcar na doida para tentar acertar na sorte, não. É aquele ditado, tem um ditado inclusive ditado dinamarquês, que eu acabei de falar no Dinamarca aqui, que disse: quanto mais eu estudo, mais sorte eu tenho, né? Então a pessoa que estuda acerta mais questões do que as que não estudam, né? Aí tem aqui a primeira questão, ó.
Em 28 de fevereiro de 1986, o então presidente da República, José Sarney, anunciou em rede nacional e rádio e televisão um conjunto de medidas econômicas chamado de Plano Cruzado. Dentre as principais medidas do plano, destacam-se, exceto quer dizer, você vai marcar a única errada, viu gente? Vão ter todas corretas, somente uma vai estar errada. E como vocês já podem perceber aqui, vocês não são bobos nem nada, já está marcada a letra C. Essa aqui está errada, porque exceto é errado. O congelamento da poupança e das contas correntes não foi o Sarney não, foi o Collor. Tá bom? O Sarney fez o quê? A substituição do cruzeiro por uma nova moeda chamada cruzado, certo, não marca. A desindexação da economia, certo, não marca. O congelamento de preços e dos aluguéis, certo, não marca. Certo, gente? Ok, a segunda questão. Sobre um episódio que ficou conhecido como Mensalão do DEM, está correto afirmar o quê? Agora você vai marcar só a correta, não a errada, a correta. Tudo está errado, somente essa está correta. Ó. O episódio veio à tona devido à colaboração de Durval Barbosa, ex-aliado de Arruda, que aceitou participação da ação Caixa de Pandora em troca de delação premiada. Delação premiada é quando acaba dedura alguém para ele se ver livre da pena. Foi eu que pesquei? Não, professor, foi fulano que pescou. Aí foi, para você não vai pro castigo mais não, cai pro castigo é ele lá que pescou. Isso é chamado delação premiada, né? E aqui o Mensalão do DEM foi exatamente, o DEM é o partido, que antigamente era o PFL. Então, o próprio Mensalão do DEM ele foi denunciado dessa maneira. Essa questão é para quem entende de atualidade. Eu não tenho no livro assim claramente o nosso assunto. Aqui é para quem lê jornal, quem lê revista Veja. Inclusive, eu acho que vocês deveriam começar a pedir o papai e a mamãe a assinatura de uma revista mensal e uma semanal. Por que uma mensal e uma semanal? Porque a semanal traz notícias da atualidade e a mensal traz notícias científicas. Eu aconselharia a Galileu, que é mensal, ou a Super Interessante, que também é mensal. E as semanais, vocês podem pegar aí uma Veja, uma Época, eu acho a Época melhor ainda, viu? Ok, temos aqui a terceira questão. Olha que interessante, artigo 5º da nossa Constituição, o principal artigo da nossa Constituição. Lá estão todos os direitos fundamentais da gente. Você não pode fazer mal ao outro, você não pode ser vítima de calúnia, a pessoa tem o direito de se defender. Tudo isso tem no artigo 5º, né? Aí os artigos citados fazem parte da Constituição brasileira Gente, olha só, tá fácil. Quando eu falei para vocês que o artigo 5º é o mais importante da nossa Constituição, e tá aqui, ó, a data da publicação dessa coisinha, dessa notícia, desse artigo, em 2010, né? O pessoal não ia publicar uma coisa atual aqui com o artigo lá da Constituição de Dom Pedro II, não. Dom Pedro I, não. É lógico que isso aqui pertence à Constituição de 1988, ó. Só pela lógica você mata essa questão, ó. Tá bom? Ninguém ia publicar uma coisa atual de uma Constituição lá do começo do século, não. O pessoal está mais interessado em dar o fato, inclusive foi o site do Planalto. Ó, ele vai prezar mais pela Constituição atual, que está valendo agora. As outras não valem mais. Ó, que interessante, 88. Se eu fosse vocês, eu tinha uma dessas em casa, uma Constituição. Eu tenho duas, aliás, viu, gente? Eu tenho duas. Peça uma a um político aí. Peça uma Constituição a um vereador. Esses eleitos aí. Ô, seu vereador, você gosta tanto de lei. Me dê uma Constituição autografada. Sim, ó, você autografa ela aqui. Ô, rapaz. Vai ficar tão bom pra eles. Aposto que eles vão concordar. Aí você diz assim: o que é que você acha do artigo 37? Aposto que ele vai responder na lata. Eita. Ótimo, né, gente? Então, gente, olha só. Por enquanto, a gente fica por aqui. Já estamos em 20 minutos de aula. Vocês têm outras matérias para estudar e a nossa internet provavelmente não seja lá das melhores. Mas na próxima aula a gente continua, tá bom? A gente termina o assunto e começa logo na globalização.
Beleza? Vamos respondendo. Vamos né, respondendo aí, que a gente termina já o livro. Tá bom? Tchau. Bom dia a todos.